Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo, sempre falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 17 do terceiro livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. E do que trata o capítulo 17? O capítulo 17 fala ali sobre o milagre que o profeta Elias fez quando ele ressuscitou uma criança que já estava em seu leito de morte, e também de como o profeta Elias foi alimentado ali por corvos, né? Os corvos alimentaram ele ali no deserto ali de Querite, né, quando ele ficou sendo alimentado ali pelos corvos, né, os corvos levavam ele, segundo a ordem de Deus, levavam para ele apenas pão e carne todo dia pela manhã e o anoitecer. Os corvos levavam para ele pão e carne, e a água ele bebia ali do deserto, do ribeiro ali de Querite, né, quando ele estava ali foragido, né, pois ele havia desafiado ali o rei Acabe. Ele havia desafiado o rei Acabe e o rei Acabe queria eliminá-lo, né, queria matá-lo. Então ele ficou foragido ali, sendo alimentado pelos corvos, né, com pão e carne e a água que ele bebia ali do deserto, do ribeiro ali de Querite. Então é disso que nós vamos falar na nossa leitura de hoje. E antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de riqueza, de paz espiritual, sabedoria e vida plena para mais e mais pessoas. Então comece se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. É de graça para você e é muito valioso para nós. Então vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abri-lo aqui então no 11º livro, né, que é chamado terceiro livro de Reis, que trata ali de como foi a morte do grande rei Davi, como o rei Davi faleceu, de como seu filho Salomão, o rei Salomão, veio a sucedê-lo ali no trono de Israel e governou ali Israel por 40 anos e provou para todos que você pode reinar com paz, com alegria, com prosperidade, com sabedoria, sem guerra, sem batalhas e sem matança. Então Salomão governou por 40 anos sem guerra, sem batalha e sem matança. E também de como foi feita ali a divisão do reino de Israel em dois reinos, né? O reino do sul, que foi chamado de reino de Judá propriamente dito, né? E o reino do norte, que era o reino de Israel com 10 tribos, né? O reino de Israel. Então ficou dividido ali entre dois reinos e primeiramente governou em Judá, governou Roboão, o filho do rei Salomão, em Israel governou Jeroboão, né, que recebeu ali aquela bênção de Deus que deu para ele as 10 tribos, para que ele pudesse reinar sobre as 10 tribos, chamado Reino de Israel. Então é disso que trata o 11º livro da Bíblia, ou seja, o terceiro livro de Reis. E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve e o seu caminho mais iluminado, eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores, né? Os capítulos anteriores, já fizemos 16 vídeos, né, desse livro. Chegamos aqui no capítulo 17, então se você quiser assistir aos vídeos anteriores, basta você acessar aí a nossa playlist chamada Terceira Reis, e você vai achar e vai localizar os vídeos e vai poder maratonar, assistir a todos e iluminar mais a sua mente, né? Deixar o seu caminho mais leve, deixar o seu caminho mais suave, aliás, deixar a sua vida mais leve, deixar a sua vida mais suave e o seu caminho mais iluminado. Então vamos começar a leitura de hoje.
Perfeito? E vamos aqui no primeiro versículo aqui do capítulo 17, né? Da nossa Bíblia Sagrada, diz assim: E Elias, o Tisbita, Elias, ou seja, o profeta Elias, o Tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe. Então Elias desafiou ali o rei Acabe, né? Pois o rei Acabe estava cometendo, né, estava cometendo todos os pecados, todas as coisas ruins aos olhos de Deus, né? Então Elias disse ali a Acabe: Como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Então o profeta Elias, ele decretou, né, que devido aos erros ali, os pecados que o rei Acabe estava cometendo ali e levando o povo de Israel a cometer também, a pecar também, então ele disse ali que não haveria chuva, né, durante os anos, os próximos anos ali, até que ele, o profeta Elias, viesse a declarar, viesse a trazer chuva novamente. Então Elias, né, que era o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Versículo 2: E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então Deus mandou que o profeta Elias fugisse, né? Pois ele ele trouxe a fúria, trouxe a ira de Acabe, se pôs, colocou a ira de Acabe contra ele. Então Acabe queria matá-lo, queria destruí-lo. Então Deus mandou que ele fugisse e se ocultasse ali junto ao ribeiro de Querite. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Então Deus mandou os corvos alimentarem ali o profeta Elias, levando para ele pão e carne pela manhã e o anoitecer. Assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então ele fez conforme Deus havia mandado, e ele se ocultou, ele se escondeu ali, né, junto ao ribeiro de Querite, diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer. E ele bebia do ribeiro. Então os corvos levavam para ele pão e carne pela manhã e ao anoitecer. E ele bebia da água ali do ribeiro. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, depois de algum tempo, aquele ribeiro secou. Então Elias ficou ali sem água, né? Ele ficou sem água, pois Elias ficou muito tempo ali ocultado, escondido ali naquele ribeiro. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo. Então novamente Deus falou com Elias, dizendo: Levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Então Deus mandou que Elias se levantasse e se dirigisse até Sarepta, né, que pertence a Sidom, que é da cidade de Sidom, né? E ali ele já havia ordenado que uma viúva, né, sustentasse então Elias. Assim ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. E ele a chamou e disse: Retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. Então, quando o Elias chegou ali na cidade, no portão da cidade, ele se encontrou com aquela viúva, e aquela viúva estava ali pegando gravetos, né? E ele pediu para que ela retirasse um pouco de água para que ele pudesse beber. E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: Traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. Então, quando a mulher estava indo retirar a água, ele a chamou e pediu para que ela trouxesse um bocado de pão na mão para que ele pudesse comer também. Ele pediu a água para poder beber e pediu pão para poder comer. E ela disse: Vive o Senhor teu Deus. E ela disse:
Vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. Então aquela mulher disse que ela só tinha ali alimento, ela só tinha como fazer comida para mais uma refeição, ela só tinha um bocado de farinha, né? Ela só tinha um bocado de farinha, ou seja, um punhado de farinha em uma barrica, né? E um pouco de azeite em um cântaro, né? E ela era aquela refeição, era a última refeição que ela ia poder fazer. Então ela estava juntando os gravetos exatamente para isso, para poder fazer a última refeição para ela e para o seu filho, para que eles pudessem comer e quando eles comessem aquela última refeição, certamente depois eles iriam morrer, pois eles não tinham mais o que comer. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz tu como disseste. Vai e faz tu como disseste. Porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo, e depois faz para ti e para o teu filho. Então, Elias disse ali para aquela mulher: Não temas, né? Faz como você disseste que iria fazer. Mas primeiro faz um pequeno bolo para mim, depois prepara a comida para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco o cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Então Elias disse para aquela mulher: Não se preocupe, pois a barrica de farinha não se consumirá, ou seja, aquela farinha não vai acabar, e o cântaro de azeite também não se secará, não faltará nem farinha nem azeite para você fazer as refeições. Assim diz o Senhor: enquanto não houver chuva, não vai faltar farinha nem azeite, não vai faltar alimento, não vai faltar comida na tua mesa, enquanto não houver chuva. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram e ele e ela e a sua casa muitos dias. Então ela foi e fez conforme Elias havia ordenado que ela fizesse. Então não faltou comida ali, não faltou alimento para a casa daquela mulher durante muitos dias. E a barrica de farinha não se consumiu, tampouco o cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. Então, segundo a palavra do Senhor, né? A farinha não foi consumida, né? Não faltou farinha, e tampouco secou o cântaro de azeite. Não faltava nem farinha nem azeite para aquela mulher fazer as suas refeições todos os dias, tanto ela como seu filho e também o profeta Elias. E sucedeu depois dessas coisas que o filho da mulher da senhora da casa caiu enfermo, e a sua enfermidade era muito grave, até que ele não restou mais fôlego. Então, o filho daquela mulher ficou doente, e a doença dele era muito grave. Então a enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego. Então a enfermidade daquele menino era muito grave, ele era uma doença muito grave, e ele veio a morrer, né? Pois como diz aqui, né? Até que nele não restou mais fôlego. E ela disse a Elias: O que tenho que fazer contigo, ó tu, homem de Deus? Vieste até mim para chamar a lembrança do meu pecado e para matar o meu filho? Então aquela mulher perguntou ali para o profeta Elias: Ó homem de Deus, você veio até mim para me lembrar dos meus pecados e para matar o meu filho? Versículo 19: E ele disse: Dá-me o teu filho. E ela o retirou do seu seio e o fez subir para um sótão, onde ele habitava, e o deitou sobre a sua própria cama. Então aquela mulher, né, pegou aquele seu filho. Elias pediu para que ela desse o filho para ele, né, aquele menino que já estava desfalecido, né, e ela fez subir o menino até o sótão onde Elias ali habitava, né, e ele deitou aquele menino sobre a cama, né? Elias deitou o menino sobre a cama dele, né? E ele gritou ao Senhor, e Elias gritou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva com quem me hospedo, ao matares o seu filho. Então Elias perguntou para Deus, né, se Deus, né, estava ali trazendo mal sobre aquela mulher quando ele matou o filho dela, né?
E ele estendeu-se sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne novamente a ela. Então Elias, né, se deitou sobre aquela criança 3 vezes, né, e pediu para Deus, suplicou a Deus para que a alma daquela criança, né, retornasse para ela, para que aquela criança voltasse a viver novamente. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. Então Deus ouviu ali o clamor de Elias, ouviu os pedidos de Elias, né? As súplicas de Elias, né? E quando ele ouviu as súplicas de Elias, ele fez com que a alma da criança, né, voltasse para ela, né? E ela reviveu, e aquela criança reviveu. Então Elias ali, ele proferiu ali aquele pecado, né? Ele ressuscitou ali. Elias proferiu ali aquele milagre e ressuscitou aquela criança. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. Versículo 23. E Elias tomou a criança e a fez descer da câmara para dentro da casa, e a entregou à sua mãe. E Elias disse: Vê que o teu filho vive. Então Elias, né, ele pegou aquela criança, tomou aquela criança, né, que havia ressuscitado no caso, e a fez descer da câmara, né, para dentro da casa, e a entregou à sua mãe. E Elias disse: Vê que o teu filho vive novamente. Então Elias tomou aquela criança que estava praticamente morta, né? E ele clamou a Deus, né? E pediu para que Deus, né, ressuscitasse aquela criança, que aquela criança viesse, que a alma daquela criança voltasse para ela novamente, né? E então assim foi feito, né? E Elias entregou aquela criança ali para a sua mãe e disse para ela, né, vê que o teu filho vive, vê que o teu filho vive novamente. Versículo 24, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. E a mulher disse a Elias: Agora por ti eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então aquela mulher agradeceu a Elias e disse para ele, né, agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 17 do terceiro livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria, riqueza para você, muita riqueza, muita paz espiritual, muito aprendizado aqui com a leitura da nossa Bíblia Sagrada. Então fizemos a leitura do capítulo 17. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Em tudo nós aprendemos, e somente os tolos já sabem de tudo. Perfeito? Então, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, aqui no nosso YouTube, para nos ajudar a levar sempre uma palavra de motivação, de paz espiritual, riqueza e sabedoria para a vida das pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?